Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos assentar um momento. Reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, Reverendíssimo Padre Ednei, nosso vigário paroquial, reverendas irmãs, caríssimos fiéis, hoje celebramos a festa da Santa Mãe de Deus, da Imaculada Conceição da Bem-aventurada e Sempre Virgem Maria. A grande Mãe de Deus foi concebida sem pecado original. Em virtude desse título, dessa dignidade, Deus a preservou de toda mancha. Porém, esse dogma, esse fato, essa realidade, não abrange apenas de que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado. Porque também Eva foi não concebida, mas criada sem o pecado. Porém, veio a pecar. Nossa Senhora, com sua Imaculada Conceição, ela não apenas nasceu, mas permaneceu na graça de Deus e superabundou em graça durante toda a sua vida. Assim Deus a criou, a preservou de todo o pecado. E tudo isso em vista da sua concepção, de que ela seria a Mãe de Deus. Verdade é que tal dogma não é tão fácil de se compreender. A Igreja demorou muitos anos em debates para entender como que se daria esse fato. Pois durante toda a sua história, sempre se acreditou, sempre defendeu-se, sempre foram devotos da Conceição Imaculada de Nossa Senhora. Aquilo que Pio IX, em 1854, com a bula Ineffabilis Deus, proclamou como dogma, já estava no coração dos fiéis. Vemos no século VII já alguns cânticos e algumas devoções e orações à Imaculada Virgem Maria. Posteriormente, no século XV, surgirá então já uma missa de Nossa Senhora Imaculada Conceição. E no século XVI, esta festa irá se espalhar para o mundo inteiro no calendário universal. Então vemos que já havia essa devoção à Nossa Senhora, essa realidade desse dogma, que só foi crescendo em toda a história da Igreja. Ouvimos a Igreja sempre rezar, Tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Esse canto que nós sempre rezamos, que nós sempre cantamos, diz justamente isso. Toda formosa, toda bela, toda isenta de pecado é a Virgem Maria. E a mácula, o pecado original, não existe nela. Pois bem, tendo sido concebida imaculada, Nossa Senhora não apenas permaneceu na graça, mas ela buscou combater e viver de modo santo, chegando ao ponto de não ter também nenhum pecado atual. Se alguns santos tiveram a graça de não ter pecado gravemente, mas de certo modo tiveram pecados leves e imperfeições, a Santíssima Virgem não teve pecado algum, nem a menor mancha, nem a menor sombra do pecado. A graça que ela recebeu foi abundante. Os santos padres vão compará-la à Arca da Aliança, que era fabricada numa madeira dita incorruptível. Aquilo que é incorruptível não tem mancha alguma na sua fabricação e não pode ter mancha, erro ou defeito após a sua fabricação. Assim, Nossa Senhora não teve pecado nem antes, nem antes de ter sido concebido o pecado original e nem depois de ter nascido. Assim, permanecendo firme na graça de Deus, sua alma sempre esteve cheia do Divino Espírito Santo. Além de não ter tido o pecado original, nenhum pecado atual, Nossa Senhora, conforme vai nos dizer os santos, não teve nem a mínima concupiscência. Se nós somos tentados pela carne, a concupiscência da carne muitas vezes nos tenta e nos conduz ao pecado, a carne da Santíssima Virgem Maria
o seu corpo era um corpo todo santo, porque era dessa matéria-prima que haveria de nascer o Salvador. Nosso Senhor não poderia nascer de uma carne de uma pecadora, mas da carne mais santa, da carne virgem, da Santíssima Virgem Maria. Então Nossa Senhora, nessa perfeição de ser imaculada, não tendo pecado original, não tendo pecado atual, não teve a menor sombra da concupiscência. Venceu a carne, venceu o demônio, venceu o mundo. Portanto, caríssimos fiéis, no dia de hoje em que celebramos a concepção imaculada da nossa mãe, como é bom honrar nossa mãe do céu, deve ser um dia de grande festa, de grande alegria, honrar Nossa Senhora como a mais pura de todas as criaturas, aquela que tem uma enorme, a maior das intimidades com Deus, maior do que todos os santos e também maior do que todos os anjos. Se nós olharmos o arcanjo São Gabriel, ele se prostra diante de Nossa Senhora e com toda a reverência diz: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Isso demonstra a grandeza da Santíssima Virgem Maria. Isso demonstra de que ela é superior aos santos e aos anjos, porque tendo sido escolhida para ser a mãe de Deus, perseverou na graça até o momento da sua assunção. Então, no dia de hoje, podemos dizer com toda a igreja, podemos rezar esta oração no momento também das nossas tentações, de modo confiante dizermos: toda bela é Maria e a mácula original não há em ti. Toda formosa sois vós, ó Santíssima Virgem Maria, e não há pecado algum em vós. Roguemos então a ela neste santo dia. Se ela é nossa mãe, ela há de proteger os seus filhos. Se ela é nossa mãe, ela há de nos guiar para o caminho da santidade. E ela, sendo nossa mãe, sendo imaculada, vai nos conduzir para o caminho do seu Filho. Vai formar Jesus em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.